Você está preparado para a nova era das demonstrações contábeis? Conheça os impactos da IFRS 18 e da NBC-TG 51 na divulgação dos resultados e descubra como essas mudanças podem transformar a comunicação da performance empresarial. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o Alberto Barbosa, conselheiro efetivo do CRC Paraná. Antes de mergulharmos no conteúdo, um aviso rápido. Precisamos do apoio de vocês nos próximos 7 dias para hypar esse vídeo. Se você valoriza conteúdo contábil de alto nível, clique no botão hypar aqui embaixo e é assim que mostramos a força da nossa classe no YouTube. Bom, vamos ao que interessa. Hoje o assunto é IFRS 18, ou NBC TG 51, a nova performance. Essa norma marca uma evolução importantíssima na apresentação das demonstrações contábeis. Ela substitui a IAS 1 e a NBC TG 26 e traz uma nova estrutura muito mais clara para comunicar o desempenho das empresas. Nossa conversa de hoje, vamos traduzir essas novidades e entender o impacto prático disso no nosso dia a dia. Para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber o professor Anderson Fumax. O Anderson é uma verdadeira referência no assunto. Mestre em Ciências Contábeis, especialista em IFRS, Valuation e Prevenção à Fraude. Ele atua diretamente no mercado como perito, consultor e conselheiro, além de ser diretor da AF Capacitação. Como se não bastasse, ele ainda coordena programas de MBA e é o autor de diversas obras fundamentais para a nossa área. Ou seja, estamos em excelentes mãos. Professor Anderson, é um enorme privilégio tê-lo conosco. A palavra é toda sua. Olá, tudo bom, pessoal? Que prazer poder participar desse super bate-papo. Doutor Alberto, prazer aí. Primeira vez nossa no CRC Paraná, espero que seja a primeira de muitas. Sem dúvida, um assunto muito relevante dentro da nossa profissão. A gente diz que a reforma tributária tem um impacto muito grande no dia a dia nosso, mas a IFRS 18, a NBC-TG 51 também, e muitas das vezes elas acabam conversando, né, entre si. Até porque a reforma tributária, embora não seja o foco do nosso conteúdo hoje, traz questões envolvendo receita líquida, por exemplo, né? Ou seja, a receita que a empresa precisa evidenciar na própria DRE não é receita bruta menos deduções, é receita líquida, né? Que é o que já prevê a própria IFRS 18, NBC-TG 51. Então, muito prazer aí poder participar desse evento, fico feliz, tá? E vamos direto ao ponto, vamos falar da IFRS 18, NBC-TG 51, por que a nova performance, ou seja, as empresas a partir do ano que vem, aquelas que estão obrigadas efetivamente a aplicarem as FRS completas, estarão obrigadas a adotar a norma, né, internacional de contabilidade IFRS 18, NBC-TG 51. E por que nova performance? A gente vai ver ao longo do nosso conteúdo que apresentar a DRE de maneira diferente não é simplesmente mexer em contas, é justamente evidenciar o quanto a sua operação está gerando de desempenho. Isso impacta em diversas métricas, impacta em valuation, impacta em covenants bancários, né? Impacta em uma série de transações, até preços de transferências, por exemplo, podem ser impactados. Então, por isso o título A Nova Performance. Como a empresa vai evidenciar o seu desempenho, a sua performance a partir do ano que vem. Legal? Então, esse é o nosso objetivo aqui a partir de hoje. Beleza? Tá? Então, por que essa palestra? Né? Justamente porque a NBC-TG 51, que é a nossa norma,
correlata à IFRS 18, ela simplesmente é a maior mudança na estrutura das demonstrações contábeis desde a convergência ao padrão internacional. Desde que o Brasil, né, adotou as normas internacionais de contabilidade, né, a norma atual ela já foi revisada mais de 5 vezes. Né? Então, ou seja, não cabia mais revisões dessa norma, precisava de uma nova norma. Né? Então, a IFRS 18 trouxe essa nova abordagem, embora ela fale bastante de DRE, existem outros impactos relevantes, né, trazidos pela IFRS 18, e a SNBC-TG 51 é justamente a nossa norma, já, vamos dizer assim, traduzida ao padrão internacional, mas dentro de especificidades que só o Brasil tem. Né? Então, a norma redefine praticamente o desempenho das entidades, né? Como eu comunico o meu desempenho, e isso, obviamente, afeta contadores de uma maneira geral, auditores, né? Os peritos, no caso, eu sou um perito, então afeta muito o meu trabalho, tentar entender como a performance da empresa é afetada, os analistas de mercado, os gestores, que muitas vezes são remunerados com base no lucro operacional, ou seja, como é que eles vão agora evidenciar isso a partir de agora. Então, a gente entende ser um elemento muito importante. Tá? Então, a gente espera que, ao final desse bate-papo aqui, né, vocês sejam capazes de compreender o contexto de substituição da norma atual, que é a IAS 1, né, equivalente à NBC-TG 26, pela IFRS 18, equivalente à NBC-TG 51. Identificar as principais mudanças na apresentação da demonstração do resultado, que de fato é o elemento que chama mais atenção, entender os novos subtotais exigidos, né, porque a norma também traz 3 subtotais obrigatórios, né? Então, a gente vai falar um pouco do resultado operacional, resultado antes dos financiamentos e tributos. Resultado líquido permanece, obviamente. Outro ponto importante trazido pela norma é a avaliação dos impactos das medidas de desempenho que são definidas pela administração nas notas explicativas, chamado de MPMs. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ou seja, quando a empresa divulga um EBITDA ajustado, um lucro recorrente, um lucro ajustado, ninguém sabe como é que aquilo foi calculado. Então, hoje, a partir do ano que vem, a empresa precisa evidenciar isso em nota explicativa, fazendo essa reconciliação. A gente vai falar um pouco sobre isso. Outro ponto importante trazido pela norma é melhorar o entendimento das entidades sobre agregar contas, desagregar, dar mais transparência nas informações contábeis. Quem nunca viu uma DRE com uma linha chamada de outras receitas com um valor enorme, ou no balanço patrimonial lá outros ativos com um valor enorme? Por que aquele valor está grande ali? Por que a empresa agregou demais informação? Isso pode gerar uma falta de transparência, né, dentro da sua evidenciação das demonstrações contábeis. E será que desagregar demais também pode ser um problema? Pode ser que gere informação demasiadamente sem nenhum benefício concreto? Então, a norma também traz essas questões e com a possibilidade da que a gente passe a refletir os efeitos práticos da norma para os contadores, para os auditores, para os peritos, para os analistas, para os gestores e para os usuários da informação contábil. Então, é muito importante que os usuários da informação contábil, ano que vem, sejam direcionados, né, de forma muito didática dessa nova maneira de apresentação das demonstrações contábeis, né? Porque às vezes a empresa pode apresentar uma performance igual, mas em tese com uma linha diferente de lucro operacional. Mas será que o lucro operacional desse ano foi melhor porque a empresa desempenhou melhor ou porque agora eu tenho uma alteração na padronização, na classificação, na evidenciação daquela despesa? Então, esse é um ponto importante. Então, esse é um ponto que a gente vai conversar no dia de hoje. Legal? Tá? Bom, uma breve evolução da norma, né, que já existia, que existe até hoje, até a norma que vai passar a vigorar no ano que vem. Então, ou seja, em 2009 foi publicada a primeira versão da NBC-TG 26, alinhada às FRS, né, que o Brasil passou a adotar efetivamente o padrão FRS a partir de 2009. E aí, reparem que ocorreram 5 revisões, né, de 2009 até 2017, né, muita revisão, muita atualização, né, e, enfim, então, revisar mais já não era mais necessário, já não era mais possível, né, então uma nova norma fazia mais sentido. Então, o IASB emitiu a IFRS 18, ou seja, um ano
um ano e meio, né, de forma antecipada, substituindo justamente a IAS 1, né, então emitiu a IFRS 18, e no final de 2025, né, nós, né, brasileiros, né, aqui aprovamos a NBC TG 51, em novembro de 2025, a publicação em dezembro de 2025. Né? Então, esse ano de 2026 é um de preparação, é um de implementação, é um de testes, né? A gente faz algumas consultorias em algumas empresas, né, de implantação de adequação ao IFRS 18. A gente está desde o início do ano, né, trabalhando, reclassificando, ajustando o plano de contas, fazendo testes, né? Ou seja, para que ano que vem essas empresas que são obrigadas efetivamente já estejam totalmente aderentes, né, à nova norma. Então, a gente tem uma evolução muito clara aqui e a gente enfatiza que esses últimos meses de 2026 são fundamentais para o sucesso dessa divulgação de acordo com a NBC TG 51. Tá? Mas o que motivou efetivamente, né, essa nova norma foi o que eu comentei. Dificilmente você pegava demonstrações contábeis de empresas diferentes e você conseguia fazer uma comparação plena. Cada empresa tinha uma maneira de classificar as suas despesas, suas receitas. Embora a Lei 6.404 ela te diga quais linhas precisam estar obrigatórias, mas não tinha um padrão de classificação dentro de uma DRE. Onde se calculava, né, onde se classificava, por exemplo, uma variação cambial, onde se classificava uma receita de equivalência patrimonial, onde eu reconhecia e depois classificava uma perda ou um ganho numa venda de imobilizado. Né? Então, ou seja, o mercado entendia que faltava comparabilidade, faltava mais transparência. Né? Então, a norma ela buscou justamente trazer uma padronização, né, em especial na linha de resultado operacional, porque é o resultado muito importante que define várias métricas da empresa. Né? Então, essa foi a lógica dessa motivação, dessa publicação de uma nova norma. Tá? Então, as principais críticas é justamente essa falta de definição clara do que era resultado operacional, né? As métricas que eram ajustadas sem padronização pelas empresas, né? Então não conseguia fazer comparações, né, e setores de forma consistente, porque a flexibilidade que existe hoje, excessiva, ela dificulta criar um padrão, dificulta trazer mais comparabilidade. Por isso que as empresas falam lucro normalizado, lucro ajustado. Aí, para eu chegar nesse resultado, eu faço vários ajustes que ninguém sabe como eu cheguei lá. Né? O EBITDA ajustado, como é que eu cheguei lá? Né? Muitas empresas não conseguem divulgar isso, né? E talvez até propositalmente, mas a norma ela muda isso. Vocês vão ver que a norma vai mudar justamente essas métricas que são divulgadas aleatoriamente, mas sem poder fazer essa comprovação. Legal? Tá? Então, aqui um cronograma, vamos dizer assim, uma implementação obrigatória, né? Então, ou seja, a gente teve a aprovação pelo CFC em novembro de 2025, né? Então, a publicação em dezembro. Então, esse ano de 2026 é o ano da adequação efetiva, né? Para que 1º de janeiro de 2027, né, entre em vigor, né, para as entidades que aplicam de forma obrigatória as IFRS completas, né, ou aquelas que são obrigatórias, né, são as empresas de capital aberto, são as empresas reguladas, né, aliás, várias empresas reguladas, são as empresas de grande porte, né, que acabam aderindo às NBCs completas. Não são todas as empresas reguladas ainda que vão publicar, na verdade, né, porque quando eu falo regulada, é regulada pela CVM, na verdade, porque o Banco Central ainda não se manifestou em relação a isso, nem a SUSEP, né, mas a CVM já emitiu a sua resolução, mas empresas de capital aberto, de maneira geral, né, as empresas de grande porte, e aquelas que, de forma voluntária, adotam as normas internacionais de contabilidade. E o mais importante é que as demonstrações de 2027, né, já passam a ter esse novo formato com informação comparativa de 2026. Né? Então, por isso que eu falo que esse ano é um ano importante, porque como eu tenho que gerar informação comparativa, então a DRE desse ano, para as empresas que estão se preocupando de verdade, já estão também sendo trabalhadas para que elas sejam também divulgadas já no padrão IFRS 18. Né? Porque, ou seja, não basta eu divulgar a minha DRE em 2027 no padrão novo, eu tenho que gerar informação comparativa.
E nessa informação comparativa, eu preciso que 2026 esteja no mesmo padrão, né? Então, esse é um ano crucial, porque as empresas, de certa forma, já estão trabalhando para fazer aquele chamado depara, né? Ou seja, a conta que era daqui foi para onde? A conta que era dali foi para onde? Para que eu possa ter uma DRE no padrão atual e a DRE de 2026 já no padrão IFRS 18, NBCTG 51. Legal? Beleza? Tá? Bom, então, quando o Brasil, né, ele adota o padrão internacional, né, o mais interessante aqui é que existe a necessidade de respeitar a legislação societária brasileira. Então, ou seja, a IFRS 18, né, é a norma lá de fora, o Brasil, né, traz essa norma para dentro, né, ou seja, o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, faz a tradução dela, né, e os órgãos reguladores publicam as suas normas equivalentes. No caso, o CFC respeitou a legislação societária brasileira. Por quê? Na IFRS 18 não se fala em DVA, por exemplo, né? Mas na NBC-TG 51 foi inserida a DVA, né, justamente por uma exigência da lei, né, 6.404, que é a lei das SAs, né? Então, seja exclusiva no Brasil, né? Então, ele continua integrando o conjunto completo de demonstrações, né? A própria apresentação da demonstração de resultado e a demonstração do resultado abrangente. Então, ou seja, a norma brasileira, ela permite a apresentação em demonstração única ou em demonstração separada entre o resultado e o resultado abrangente. Então, ou seja, então eu tenho vamos dizer assim, uma flexibilidade, né, ou uma adaptabilidade ao padrão brasileiro. E os próprios ajustes de nomenclatura, né, ou seja, ajustes que são terminológicos, né, harmonizam a nova norma com o já previsto na NBCTG 26, na lei das SAs, né? Ou seja, isso mantém uma consistência com os demais pronunciamentos brasileiros em uso, né? Então, ou seja, o Brasil adota o padrão FRS, mas faz ajustes, né, finos para que sejam adequados à legislação societária brasileira. Bacana? Tá? Então, a gente entende que 4 grandes mudanças, né, transformam a maneira com que a empresa, com que a entidade vai fazer esses reportes a partir de agora, né? Ou seja, ainda tem a questão do fluxo de caixa, que eu não coloquei no primeiro momento aqui, mas são 4 mudanças que a gente consegue visualizar, porque a do fluxo de caixa, ele mudou a norma própria do fluxo de caixa, e não necessariamente a NBCTG 51. Mas a NBCTG 51, o que ela traz aqui? Ela traz 4 mudanças que são relevantes. Ou seja, a categorização obrigatória, seja a DRE, né, ou a DR, né, para muitos, né, elas precisam ser evidenciadas, né, ou divididas em 5 categorias, né, a operação de investimentos, financiamentos, né, tributos sobre o lucro, operações descontinuadas. Eu tenho que ter obrigatoriamente, a partir de agora, o lucro operacional, o lucro antes dos financiamentos e tributos na DRE, além do próprio lucro líquido. As medidas de desempenho são chamadas MPMs, ou seja, como é que a empresa divulga, como é que a entidade divulga essas medidas de desempenho para o mercado. Agora ela vai ter que fazer essa reconciliação obrigatória dessas medidas de desempenho com os subtotais que são definidos pelo próprio CFC. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. E orientações, né, sobre como agregar contas, desagregar contas. Ou seja, será que faz sentido eu agregar várias contas que são relevantes? Né? Ou seja, será que isso mascara a transparência? Será que faz sentido eu desagregar demais também? E se elas não forem relevantes, aquelas contas, será que faz sentido ter esse trabalho? Isso gera algum benefício na demonstração? Então, são pontos importantes também trazidos pela norma. Bom, uma questão interessante, né, é por que essa preocupação, né, do reporte? Porque as demonstrações contábeis, elas apoiam todas as decisões econômicas dos usuários da entidade, né? Ou seja, se eu sou um investidor, se eu sou um potencial credor, eu analiso a perspectiva de geração de caixa futura daquela entidade, né? Eu avalio a gestão dos recursos por parte da administração da empresa. Então, as demonstrações contábeis, elas representam, de certa forma, né, informações de desempenho, de posição patrimonial e financeira, de geração de fluxo de caixa. Então, isso é fundamental para que a empresa mantenha, a entidade mantenha um relacionamento com seus usuários.
Ninguém quer investir numa empresa que só dá prejuízo. Ninguém quer emprestar dinheiro para uma empresa que não consegue liquidar suas obrigações. Então, quando eu evidencio isso em demonstrações, eu consigo ser transparente, e ter essa correlação com os usuários da informação contábil. Então, por isso, reportar de maneira efetiva, de maneira transparente, só gera benefício para a própria entidade. Legal? Tá? Então, dentro desse contexto aqui, as demonstrações contábeis obrigatórias praticamente se mantiveram as mesmas, né? Só com uma questão aqui da demonstração do valor adicionado, né, para as entidades que são obrigadas a isso, mas não mudou em relação à norma anterior, à norma atual, na verdade. Então, assim, a gente tem o balanço patrimonial, a gente tem a demonstração de resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, nós temos as demonstrações dos fluxos de caixa, né, que tem norma própria, a demonstração do valor adicionado para as empresas de capital aberto, também tem norma própria, e as notas explicativas, ou seja, a NBC-TG 51, ela traz, né, relembra da importância das notas explicativas, né, porque as demonstrações contábeis representam informações agregadas, de certa forma, né? São demonstrações primárias, representam informações muito mais consolidadas. A nota explicativa é que vai trazer o detalhamento fino, né? A explicação que eu precisava efetivamente aqui, né? E repare que as informações comparativas do período anterior. Então, essas demonstrações contábeis, né, que são obrigatórias, precisam ser, né, comparáveis com o ano anterior. Por isso, a importância de 2026, eu já está aderindo, né, ao padrão IFRS 18, NBC-TG 51. Legal? Beleza? Tá? Outro ponto importante que a norma traz é a questão da materialidade das demonstrações. Ou seja, se eu penso em agregar ou desagregar, eu preciso entender se aquela informação é material, né? Ou seja, então, para a norma, a informação ela é material se a sua omissão, se a distorção, né, ou se o obscurecimento dessa informação ela consegue influenciar nas demonstrações dos usuários, né? Então, ou seja, eu preciso entender se aquela informação é material ao ponto de eu ter que agregá-la com outras informações. Se ela for material, ela precisa constar sozinha. Ela precisa ter uma linha separada, ou pelo menos uma nota explicativa muito robusta em relação a ela. Então, ou seja, se eu tenho lá uma subconta chamada outras receitas, e essas outras receitas representam 20% das receitas totais, eu preciso explicar o motivo de eu ter agregado aquelas informações ali, porque talvez eu tenha uma conta que precise constar sozinha, né? Então, ou seja, então a norma ela traz essa preocupação. Eu preciso avaliar a materialidade daquela informação para saber se eu agrego ou desagrego. Legal? Beleza? Tá? Então, a norma traz alguns princípios de agregação e de desagregação. Então, ou seja, normalmente eu agrego itens com natureza, função, características similares, né? Mas que não tenham uma relevância, né, individual, né? Se tiverem características distintas, né, eu posso e devo desagregar, né? Então, ou seja, é muito comum as empresas, por exemplo, né, agregar vendas de produtos similares, mas desagregar vendas de produtos versus serviços. Por quê? Serviço, natureza diferente. Tem uma tributação diferente, tem uma natureza diferente. Receita de royalties, por exemplo, tem natureza diferente. Então, nesse contexto, faz sentido eu desagregar as receitas. Por exemplo, uma despesa que normalmente ela é agregada, despesas de benefícios a empregados, por exemplo. Ou seja, eu tenho salário, né, tenho lá 13º, eu tenho férias, eu tenho lá os benefícios empregados, como vale transporte, alimentação. Então, a empresa pode colocar uma despesa chamada de despesas com benefícios a empregados, né, que reúne uma série de elementos ali que fazem parte do mesmo contexto, né? Não que isso não impeça uma nota explicativa, mas eu posso agregar, porque tem naturezas parecidas ali. Legal? Beleza? Tá? Então, ou seja, agregar ou desagregar, né? Eis a questão. Então, vamos analisar aqui os cenários. Por exemplo, empresa de tecnologia vende smartphones de diversas marcas e, separadamente, presta serviços de reparo e de suporte. Ambas as atividades são relevantes
e geram fluxos de caixa distintos. Ou seja, agrego ou desagrego. Então, repare que são duas características totalmente diferentes. Venda de um produto, que é o smartphone, e eu tenho que prestação de serviços de reparo e suporte. Ou seja, além de terem duas características diferentes, nesse caso aqui específico, são relevantes, gerando fluxos de caixas distintos. O que eu vou fazer? Vou desagregar. Tá? Segundo item, pequenas vendas residuais. Varejista de roupas, né, vende ocasionalmente embalagens reutilizáveis. E essas vendas representam menos de 0,1% da receita total. E não é o foco da gestão. Pergunta: agrego ou desagrego? Repare que é imaterial essa venda ocasional. Então, isso não impactaria na linha de receita de vendas da empresa. Poderia agregar. Desagregar, talvez gere um custo adicional de controle, né, e gere uma informação que talvez não gere nenhum benefício, né, adicional para a empresa. Então, são pontos a serem observados aqui nesse contexto. Tá? Então, como eu comentei aqui, ó, no primeiro aqui, desagrega, naturezas distintas, né? São elementos com características totalmente diferentes, geram caixas diferentes, são materiais dentro das suas características. E o segundo, eu vou agregar, porque o valor é imaterial. Legal? Beleza? Tá? Outro ponto trazido pela norma, olha que interessante, compensação de valores. Em regra geral, é proibida a compensação de ativos com passivos, receitas com despesas, né? Devem ser apresentadas pelos valores brutos. Tá? Então, só seria permitido quando algum CPC específico, quando alguma norma específica permite, né, ou exige essa compensação. Um exemplo interessante de compensação são as provisões, né, que são passivos que envolvem um grau de incerteza em relação ao seu desembolso futuro. Muitas das vezes eu tenho algumas entidades que têm seguros para reembolsar, né, essas provisões, né, esses possíveis passivos que podem, esses prováveis passivos que podem ser desembolsados, né? Então, se eu tenho uma provisão, por exemplo, no qual eu vou ter que liquidar R$500 mil, né, se eu tenho um seguro que cobre, sei lá, 20% disso, né, a norma de provisões, ela permite que você faça essa compensação na conta de resultado, ou seja, a minha despesa efetiva não foi 500, né, foi 500 menos 20%, ou seja, menos 100. Então, daria uma despesa efetiva de 400. Então, isso é permitido, mas, em regra geral, isso não é. Tá? E outro ponto que as entidades confundem, né, é a questão da mensuração líquida, né? Ou seja, uma coisa é o mensurar líquido, a outra coisa é compensar. O que é mensurar líquido? É apresentar na demonstração contábil líquido de tributos. Por exemplo, a operação descontinuada, ela pode apresentar o valor bruto, menos os tributos sobre o lucro daquela operação descontinuada, ou pelo valor líquido, só que eu preciso colocar uma nota explicativa. Lá no imobilizado, tem a empresa que trata imobilizado como valor bruto, depreciação acumulada como conta redutora explícita. Tem entidade que já trabalha com o valor líquido, mas ela coloca em nota explicativa. Então, isso é mensurar líquido. Eu não estou compensando uma conta com a outra. São duas coisas distintas aqui. Tá? Porque a gente entende, e a norma obviamente traz isso, que a compensação ela reduz transparência. Então, só posso usar quando efetivamente for apropriado. Tá? Bom, falando especialmente sobre a DRE, né? Ou seja, então as receitas e despesas passam a ser categorizadas, né, em 5 possibilidades aqui. Eu tenho a categoria operacional, que são receitas e despesas que fazem parte da atividade principal dos negócios da empresa, ou valores residuais, né, que eu não consigo classificar em nenhuma das outras categorias. A categoria de investimento são receitas e despesas que tem relação com ativos que geram algum retorno independente, como, por exemplo, rendimento de aplicação financeira, receitas, né, de equivalência patrimonial em investimentos em coligados ou controladas, né, ou despesas. Né? Então, ou seja, são ativos que geram retornos independentes. Financiamentos, receitas e despesas de passivos que resultam de obtenção de financiamento, né? Então, um juro, né, sobre um financiamento que eu pego, sobre um passivo de arrendamento. Tributos sobre o lucro, né, são as receitas ou receitas tributárias sobre o lucro, conforme o CPC 32, né, uma linha específica que trata de tributação sobre o lucro. E operações descontinuadas, né? Então, ou seja, receitas e despesas de operações
que estarão sendo descontinuadas pela entidade, mas que impactaram a DRE naquele ano, mas que não vão impactar mais futuramente, então eu preciso indicar isso em linha específica na própria DRE. Temos uma norma específica, né, que é o CPC, né, aliás, um pronunciamento específico, é o CPC 31, e uma norma específica, que é a NBC-TG 31. Bacana? Tá? Bom, então, como eu comentei aqui, na categoria operacional, a gente tem as receitas e despesas que são relacionadas à atividade principal da empresa, né? Bem como aquelas receitas e despesas que eu não consigo classificar em nenhuma outra categoria. Né? Por isso que a gente chama de categoria, né, de valores residuais aqui. Então, basicamente, inclui receita de venda de produtos e serviços, custos de produtos vendidos, despesas comerciais e de marketing, despesas administrativas, né? Outras receitas, despesas operacionais, enfim. Então, são relacionadas com a atividade principal ou aquelas que eu não consigo necessariamente classificar como financiamento, investimento, tributos ou operações descontinuadas. Tá? Bom, outro ponto importante trazido pela norma é que eu tenho a possibilidade de classificar essas despesas operacionais, né, por natureza, né, por função ou uma abordagem mista, né, caso aquela informação traga um resumo mais útil. O que classificar por natureza, por exemplo, é eu não classificar mais, por exemplo, como custo do produto vendido, e sim pegar cada elemento daquele custo, né, e classificando isso por natureza, como, por exemplo, matéria-prima consumida, benefício ao empregado, depreciação, amortização. Então, isso é classificar por natureza. Por função que normalmente se faz, né? Eu pego todos os itens que pertencem ao custo de venda e agrego. Todos os gastos relacionados a pesquisa e desenvolvimento, agrego. Todos os gastos relacionados às despesas de vendas administrativas, agrego. Então, eu tenho essa dupla possibilidade aqui, além da abordagem mista. Então, por exemplo, se eu tenho várias despesas, né, que são imateriais, mas que fazem parte de uma mesma característica, eu posso agregá-las, né, porque talvez detalhando demais ficaria uma DRE muito extensa sem uma necessidade efetiva aqui. Então, um ponto bem importante trazido pela norma. Agora, se a empresa adota a classificação por função aqui, no caso, né? Perdão, né? Se ela adota a classificação por função, né? Que é essa aqui, que é a segunda, né? Obrigatoriamente, a empresa tem que divulgar em nota explicativa quais gastos foram com depreciação, quais gastos foram com amortização, quais gastos foram com benefícios a empregados, quais gastos foram com impairment, né? E quais gastos foram com perdas, né, de redução ao valor realizável de estoques. Né? Por quê? Porque, além de serem elementos normalmente, né, com valores relevantes, né, a depreciação pode ser custo, pode ser despesa, né, a amortização pode ser custo, pode ser despesa, o benefício empregado pode ser custo, pode ser despesa. Então, eu individualizando isso, colocando nota explicativa, eu consigo entender de uma maneira mais abrangente aqueles gastos que normalmente são muito relevantes para uma entidade. Então, olha que interessante, embora a norma te permita a classificação por natureza e por função, né, e até mesmo a abordagem mista, caso você adote a classificação por função, você tem que obrigatoriamente detalhar, né, esses 5 elementos aqui. Muito bom isso, né? Bom, na categoria de investimento, como nós comentamos, né, são receitas e despesas que têm relação com ativos que geram benefícios econômicos que não têm relação com a atividade fim. Eles geram retornos independentes. Né? Então, por exemplo, resultados de investimentos de equivalência patrimonial ou de valor justo. Né? Então, tenho lá um resultado positivo de equivalência patrimonial. Isso vai para o investimento. Eu tenho um resultado positivo de equivalência patrimonial. Isso vai para investimento. Eu tenho um ajuste a valor justo, né? Um ganho de investimento que eu fiz. Né? Então, isso vai para investimento. Eu tenho uma perda de valor justo, vai para investimento. Tá? Da mesma maneira, as receitas e despesas de disponibilidade de aplicações de curto prazo. Então, se eu tenho lá uma receita financeira de investimento que eu faça, né? Ou seja, isso é investimento. Né? Da mesma forma, se eu tiver um IOF cobrado de uma aplicação financeira que eu faça, isso é investimento. Tá? Bem como outros ativos, né, que possam gerar algum retorno individual e que sejam independentes de outros recursos. Bacana? Tá? E na categoria de financiamentos, né, a gente tem as receitas e despesas
de transações que envolvem apenas a obtenção de financiamentos, ou seja, empréstimos, debêntures, arrendamentos financeiros, né? Ou seja, então, em regra geral, juros sobre passivos de financiamento, ou seja, para captação de recursos. Um exemplo desses, por exemplo, é a variação cambial sobre esses passivos, mas daqui a pouco a gente vai falar especialmente sobre variação cambial. Então, ou seja, se eu tenho uma dívida atrelada ao dólar, né? Então, a variação cambial relacionada a esse endividamento que eu precisei fazer para captar um recurso vai para financiamento. Da mesma forma, as despesas financeiras desse mesmo financiamento. Tá? Já em relação aos tributos sobre o lucro, nada mudou praticamente, né? Porque ele segue a norma ANBC-TG 32, né? Que são tributos sobre o lucro ali. Então, são elementos que já são tratados por essa norma, né? Então, eu tenho os tributos correntes, os tributos diferidos, né? Enfim, eu tenho as possíveis diferenças cambiais também relacionadas a tributos e as operações descontinuadas também que não foram alteradas, né? Ou seja, então, são resultados de operações que serão descontinuadas, né? Que impactaram a DRE naquele momento, tá? Então, ele é apresentado separadamente, justamente para permitir uma análise das operações que estarão continuando na entidade, tá? Então, dentro desse contexto, a gente consegue vislumbrar aqui algumas questões interessantes para a gente refletir. Por exemplo, juros capitalizados, né? Será que todos os juros de empréstimos são necessariamente financiamentos? Não. Por quê? Porque existe uma norma chamada NBC-TG 20, que trata de custos de empréstimos. Só que esse tipo de norma, primeiro, somente para quem aplica a IFRS completa, e segundo, só faz sentido se a empresa estiver relacionando isso a um ativo qualificável. O que é um ativo qualificável? É um ativo que demanda um tempo substancial para ficar pronto. Então, os juros de empréstimos, né, que são necessários para a construção de um ativo, enquanto houver essa construção, são capitalizados no custo do ativo, né? Então, esses juros não serão financiamentos, né, porque eles estarão dentro do custo do ativo. Eles retornam sob forma de depreciação, né, a despesa. Aí a despesa vai ser uma despesa, se for, né, um ativo operacional. Legal? As variações cambiais, por exemplo, será que elas são sempre financiamentos? Não. Depende. Depende da característica da transação. Se eu estiver falando de uma venda que eu faço para um cliente em moeda estrangeira, a variação cambial relacionada àquela transação vai ser operação. Se eu falo de uma variação cambial que tem relação com o financiamento que eu fiz, vai ser financiamento. Se eu falo de uma variação cambial de investimento que eu tenho, vai ser investimento. Então, repare que vai depender da natureza da transação para eu poder fazer essa definição de maneira mais clara, tá? E os dividendos recebidos, né? Normalmente como investimento, né? Mas se for relacionado à minha atividade operacional, né? Então, eu tenho que analisar todos esses contextos antes de achar que eu tenho uma definição única para cada tipo de conta. Bacana? Show de bola? Tá? Bom, então, a partir de agora, a demonstração de resultado ela tem pelo menos 3 subtotais obrigatórios que vão padronizar a análise. Eu vou ter o resultado operacional, né, que é justamente o confronto das receitas e despesas operacionais, que é o resultado muito esperado, que é justamente que mede o desempenho das atividades principais, né, antes dos efeitos de financiamento e de investimento. Depois eu tenho receitas e despesas de investimento, aí eu tenho um novo subtotal, que é o resultado antes dos financiamentos e tributos, que é justamente o somatório do resultado operacional mais a categoria de investimento, porque isso vai isolar a estrutura de capital da empresa, isso permite uma comparação com qualquer modelo de estrutura de capital, e o resultado líquido, né, que ele é justamente posteriormente os financiamentos, os tributos, né, ele já existe, mas agora, né, com uma análise mais detalhada de como aquele resultado ele foi formado. Bacana? Tá? Então, a gente tem aqui uma estrutura da nova DRE, né? Então, a gente tem lá a categoria operacional, ou seja, confronto entre receitas e despesas operacionais, que eu chego ao resultado operacional. Eu tenho a categoria de investimento, que eu tenho as receitas e despesas de investimentos. Aí eu chego ao meu segundo subtotal, que é o resultado antes de financiamentos e tributos. Aí eu tenho a categoria de financiamento, que são as receitas e despesas de financiamento. Repare aí que eu coloquei um outro subtotal chamado resultado antes dos tributos sobre o lucro. O que significa isso? A norma permite? Permite, mas ela não permite destacar, dar ênfase, não colocar em negrito. Por quê? Porque ela não é obrigatória.
né? Poderia seguir uma sequência colocando esse novo subtotal? Poderia, mas ele não é obrigatório, por isso que ele não está em negrito aqui. Tá? Aí eu tenho os tributos sobre lucro, eu tenho o próprio IR, contribuição social, aí eu tenho as operações descontinuadas, né, que precisam constar também dentro da DRE, se de fato houver essa operação descontinuada, e no final o resultado líquido aqui. Então, repare que eu coloquei em negrito os 3 subtotais que são de fato obrigatórios pela FRS 18, NBC TG 51. Bacana? Ok? Bom, outro ponto aí muito importante e não menos relevante que a norma traz são as medidas de desempenhos, né, as chamadas de MPMs, né? E por que houve essa necessidade de regular esses MPMs? Porque a maioria das empresas, né, das entidades que fazem comunicação com os investidores, elas comunicam essas informações de maneira aleatória, né? Por quê? Porque ela tem o resultado do EBITDA dela, por exemplo. O EBITDA é um resultado que todo mundo sabe apurar, mas ela fala o seguinte, ó, o meu EBITDA normalizado, ajustado, é esse. Aí ela fala que, na verdade, eu tenho que seguir o EBITDA normalizado, o EBITDA ajustado, porque o EBITDA daquele ano ele foi impactado por elementos não recorrentes, por exemplo. Só que ela também não diz como é que eu chego nesse EBITDA ajustado. Então, era uma confusão danada, cada empresa tinha a sua própria maneira de evidenciar isso. Né? Então, agora não. Então, agora a norma é fazer, cara, você pode até fazer essa publicação, mas você agora tem algumas regras para isso. Tá? Então, o que são MPMs? Né? São basicamente subtotais de receitas e despesas que a administração usa em comunicados públicos, tá? Para expressar a sua visão sobre o desempenho, que não estão definidos nas normas internacionais. Né? Então, EBITDA ajustado, por exemplo, né, que exclui itens que não são recorrentes, ou um lucro recorrente, que exclui algum ganho, alguma perda que é reconhecida de forma extraordinária. Né? Então, por que eu tenho que regulamentar? Porque não tem padrão. Né? Isso pode induzir aí os usuários a informação a erro. Né? Então, eu preciso disciplinar isso e gerar mais transparência nas comunicações públicas. E aí, um ponto importante a norma ela fala o seguinte, nem todo subtotal necessariamente é uma medida de desempenho. Então, por exemplo, ela já exclui do cálculo lucro bruto, que é resultado de DRE, lucro operacional, que é um subtotal obrigatório agora, a receita líquida, o próprio EBITDA tradicional não é considerado um MPM, o lucro antes de financiamentos e tributos também não é, porque ele é obrigatório pela própria norma, o lucro por ação já é uma métrica definida pela MBCTG 41. Então, ou seja, nem todo subtotal necessariamente é uma medida de desempenho. Tá? Então, ou seja, por quê? Porque, na verdade, o que é medida de desempenho é aquilo que eu ajusto e que eu não consigo observar numa demonstração contábil tradicional. Né? Ou seja, ou que não tem uma definição clara em alguma norma. Isso é uma medida de desempenho. Essa é a lógica aqui. Tá? Então, quais são os 5 requisitos obrigatórios para divulgar essas medidas de desempenho? Nota explicativa. Todas as medidas de desempenho devem ser divulgadas em uma única norma, uma única nota, né? Facilitando essa localização e comparação. E aí o ponto talvez mais importante, a reconciliação obrigatória. Então, o que seria a reconciliação? Você indicou um EBITDA ajustado, o que você acrescentou, adicionou aqui para fazer uma correlação com a minha DRE, por exemplo? Então, ou seja, eu preciso fazer essa reconciliação até chegar no resultado da DRE. Ou vice-versa, do resultado da DRE, eu chego naquela medida de desempenho. Vou explicar a sua utilidade, vou descrever qual foi o cálculo e o efeito fiscal, né, de cada item de reconciliação, né, ou declarar que essa MPM é apresentada antes dos tributos, né, porque o meu resultado sem, por exemplo, uma reestruturação, ele tem um efeito fiscal X. Com reestruturação, ele tem um efeito fiscal Y, ou seja, qual seria o efeito fiscal do ajuste se eu tivesse que efetivamente trabalhar sem aquele resultado que aconteceu? Né? Então, esse é um ponto fundamental aqui. Então, são elementos obrigatórios a partir de 2027 para as entidades continuarem divulgando as suas medidas de desempenho. Bacana? Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de um exemplo de reconciliação. A empresa, por exemplo, ela tem um lucro operacional de R$500 mil,
né? Então, como eu vou transformar isso em EBITDA? Eu vou pegar a depreciação, amortização, somei, cheguei no EBITDA. Beleza, maravilha. Só que o que aconteceu aqui? Eu somei com os custos de reestruturação, que são elementos não recorrentes, somei com a perda na venda de ativo, que não é usual. Somei também. Por que eu somei? Porque eu vou chegar no EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado seria o EBITDA que essa empresa teria se eu não tivesse, né, esses elementos que não são recorrentes, que não são usuais. Então, repare que o EBITDA seria maior, seria de 670. Mas como houve, ele foi 620. Essa é a lógica aqui. Então, ou seja, para vocês entenderem que as empresas, elas muitas das vezes divulgam essas métricas, mas não explicam quais são os elementos que contemplam essas métricas. Legal? Tá? E aqui também bem relevante, ou seja, a IFRS 18 ela não altera apenas a DRE, né? Ela reorganiza o resultado em categorias, cria o subtotal lucro operacional e isso traz efeitos também na demonstração dos fluxos de caixa. Então, a NBC TG 51, por si só, ela não traz esse ajuste, mas a IFRS 18 ela fez com que a própria norma de fluxo de caixa fosse alterada. Então, recentemente, houve uma publicação, né, uma revisão, né, do CFC em relação à norma do fluxo de caixa. Por quê? Porque o modelo indireto, né, que é justamente aquele modelo que parte da DRE, que ele sempre partiu do lucro líquido, né, ou lucro antes dos tributos, por exemplo, ele vai partir do lucro operacional. Ou seja, a partir de agora não é mais o lucro líquido que passa a ser o ponto de partida, e sim o lucro operacional. Então, eu preciso rever alguns ajustes que eu preciso fazer, né, já porque vão ter várias linhas que eu não vou precisar mais somar ou adicionar ao lucro líquido. Outro ponto importante nessa revisão foi a classificação dos juros e dividendos, né? Então, ou seja, basicamente, o que eu recebo é investimento, o que eu pago é financiamento, né? Então, agora eu tenho uma padronização um pouco maior em relação a isso, a não ser quando eu tenho atividades operacionais que tenham relação com essas transações, né? E eu tenho agora um alinhamento maior, né, entre DRE e DFC. Então, a ideia é que eu registre na DFC, né, no caixa, aquilo que eu já reconheço por competência na DRE. Então, ou seja, obviamente, são demonstrações diferentes, costumam trazer resultados diferentes, obviamente, mas a ideia é dar mais alinhamento, né, entre DRE e DFC. Bacana? Tá? Então, só para reforçar aqui, então, ou seja, uma das mudanças que foram realizadas é o método indireto partindo do lucro operacional, né, e os juros de dividendos, né, agora eu tenho uma padronização um pouco mais definida. Normalmente o que eu recebo é investimento, o que eu pago é financiamento. Bom, isso acaba impactando, obviamente, não só as demonstrações contábeis, mas, por consequência, os seus indicadores. Por exemplo, a margem operacional, que tem como base o lucro operacional, ele é o primeiro item a ser impactado. Né? Então, será que a minha margem operacional vai melhorar ou vai piorar com a definição, né, com a definição das contas que vão pertencer à minha categoria operacional? Então, isso precisa ser motivo de explicação por parte das entidades. Né? O próprio ROI, o próprio ROA, né, podem ser calculados utilizando diferentes níveis de lucro operacional, antes de financiamento ou lucro líquido. Né? Isso acaba gerando aí uma possibilidade de análises mais granulares. Né? E os próprios covenants, né, que são as métricas contratuais baseadas em subtotais. Possivelmente vão precisar de revisão, de cláusulas de ajuste de transição. Muitos covenants têm relação com o resultado operacional, ou com o EBITDA ajustado. Então, ou seja, se eu mudo essa maneira de evidenciar, o quanto isso impacta no meu covenant, né? Então, são pontos a serem analisados aqui. Então, temos esse período de transição, importantíssimo, né? Porque a adoção já é para 2027, então 2026 também já tem que estar sendo preparado nesse mesmo padrão. E essa divulgação inicial vai ser muito robusta, né? Que eu preciso explicar as mudanças que ocorreram na apresentação e os seus efeitos, né? Então, eu vou ter que evidenciar o que era antes para o que é agora e fazer essa explicação de maneira mais detalhada possível para os usuários da informação contábil. E aqui a gente acaba indicando, né, 6 passos para a implementação da norma. Ou seja, não é um problema só contábil. As pessoas, embora seja uma norma contábil,
a implementação necessita de diversos setores da empresa. Obviamente, contabilidade, controladoria, né, o setor de TI, né, justamente para poder receber essas atualizações, né, enfim. Então, é um trabalho conjunto, fazer uma análise de impacto nos sistemas, nos processos, tá? Desenvolver as políticas contábeis a partir dessas categorias, definição, ou seja, por que eu estou definindo a variação cambial nessas condições como financiamento? Por que eu estou definindo a variação cambial como operacional nessas condições? Então, eu preciso escrever a minha nova política contábil, eu preciso criar essa política, né? Eu preciso criar um memorando de julgamento, né? Que vão ser várias transações que vão envolver julgamento por parte da empresa, né? E desenvolver a escrita também para a divulgação das medidas de desempenho. E aí eu tenho que adaptar processos, sistemas, ajustar plano de contas, porque agora eu tenho novos subtotais. E aí treinar, capacitar, fazer testes, errar, ver que está dando diferença, vai dar diferença no início, fluxo de caixa principalmente. Né? Então tem que testar agora, tem que errar agora para que em 2027 as coisas já andem mais redonda. Né? E o principal aqui é justamente preparar uma comunicação externa, né? Para investidor, enfim, para os usuários da informação contábil, explicando, né, os motivos e os impactos dessa alteração, dessa adoção de uma nova norma. Tá? Então, a gente entende que a NBC-TG 51 ela eleva demais o padrão de transparência. Né? Isso é benéfico para o mercado, que eu consigo agora, a tendência é que eu consiga agora ter uma comparabilidade mais estrutural, isso gera mais transparência, reduz a assimetria informacional, isso facilita a análise dos investidores, dos credores, né? E eu estou alinhado com as normas internacionais. Isso fortalece imensamente o mercado de capitais brasileiro. E para a empresa, a mesma coisa. Uma informação com mais qualidade traz mais confiança, traz mais benefícios, reduz custos financeiros, né? Facilita, inclusive, a análise de desempenho e até mesmo em relação às auditorias, quando a empresa ela tem essa particularidade de ser auditada, né? E a própria regulação, quando é uma empresa regulada, então isso reduz questionamentos perante a essas entidades. Tá? Então, a mensagem final que a gente traz é a seguinte, conhecer a IFRS 18, a NBC-TG 51, ela é essencial para quem quer interpretar as demonstrações contábeis, né, com mais profundidade e atuar aí em mais alto nível. Legal, gente? Tá? Aqui são algumas contribuições acadêmicas que eu tive a felicidade de produzir ao longo de alguns anos. Tá? Aqui estão os meus contatos, tá? Minhas redes sociais. Ficarei feliz em recebê-los por lá. E, enfim, estamos aqui à disposição para tirar dúvidas. Professor Anderson, em nome de toda a nossa audiência, nosso muito obrigado por enriquecer tanto o nosso público com a sua experiência. Eu que agradeço, professor, um prazer enorme. Que ótimo. Professor, tem algumas perguntas aqui que surgiram na sua fala, não sei se a gente pode dar um tempinho ainda, estou vendo que tem 7 minutos ainda para a gente tocar, né? Com certeza, vamos nessa. E vamos lá. Nos casos em que a classificação depende da natureza do item, como variação cambial, juros capitalizados ou dividendos recebidos, que critério prático o senhor recomenda para documentar esse julgamento de forma que resista a uma contestação de auditoria ou perícia posterior? Legal. Ótima pergunta. Inclusive, é uma pergunta que a gente entende que toca num ponto sensível da norma, porque como ela pede julgamento, o julgamento não é um chute, né? O julgamento não é eu vou fazer dessa forma, depois eu faço de outra. Não. O julgamento sem documentação é um problema para a empresa, então isso é questionável numa auditoria, numa perícia. Né? A gente comentou, eu preciso documentar política contábil, né? Eu tenho que fazer um memorando de julgamento. Então, a questão é o seguinte, bom, a classificação em regra segue a natureza do item que originou o efeito, não a conta. Então, a variação cambial, por exemplo, vai acompanhar a categoria do item que gerou. Né? Se foi sobre empréstimo, vai para financiamento. Se foi sobre cliente ou fornecedor, vai para operação. Se foi para tributo diferido, vai para tributo.
Da mesma lógica, os juros capitalizados, né? Ou seja, quando eles fluem pela depreciação do ativo, vão para o operacional. Né? Os dividendos recebidos, em regra, vão para investimentos. Mas o que a gente costuma recomendar na prática, né? E aí eu falo mais como metodologia, né? Nem como uma exigência literal da norma, é que as empresas, de uma maneira geral, mantenham esse memorando de classificação, entendeu? Por classe de transação relevante, não lançamento a lançamento. Ou, por exemplo, um documento simples, que registre, ó, qual foi o fato gerador, qual foi o teste aplicado, qual foi a base, né, que tem relação com a atividade no negócio, né? E aí um ponto que a gente destaca, verificar essa consistência entre classificação de DRE e DFC. Porque agora a norma ela foi criada para ter uma aderência maior entre as duas demonstrações. Né? Então, se eu classifico na operação na DRE e como financiamento no fluxo de caixa, isso pode gerar certamente uma divergência. Né? Então, ou seja, uma auditoria vai explorar, uma perícia vai explorar. Então, documentar no momento em que o fato ocorre, certamente protege aí a entidade posteriormente. Né? Então, a gente entende que esse memorando de julgamento é um elemento aí fundamental para que as empresas possam ter, principalmente nesse início de implantação da norma. Perfeito, professor, porque às vezes quando você olha a divergência na DFC e na DRE que nós temos no sistema atual, ele se torna difícil de entendimento, às vezes, para aqueles que têm interesse, mas ele não tem conhecimento aprofundado das duas demonstrações, né? Perfeito, E perfeito. a norma, acho que ela vem dar mais transparência para o mercado. E Exato. também a documentação que vem tirar esse gapzinho aí que tem das duas, né? Exatamente. Bom, Documentação fundamental. Preciso documentar que eu fico bem mais protegido, certamente. ótimo. Tem mais um aqui, professor. Quando um contrato de financiamento usa EBITDA ou lucro operacional como covenants, o que muda na prática com a reapresentação obrigatória de 2026? Legal, essa pergunta é interessante, né? Porque quando a gente fala de representação obrigatória de 2026, algumas pessoas acabam confundindo, né? Que eu sou obrigado a aplicar FRS 18 em 2026. Não é que seja obrigado, é porque em 2027 você vai publicar 2027 com informação comparativa. Então você precisa estar ajustando de fato suas demonstrações Sim. contábeis já em 2026. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um covenant, por exemplo, que tem como uma métrica o lucro operacional, e esse lucro operacional ele passa a ser o elemento talvez mais importante da demonstração do resultado, muitas empresas modificarão substancialmente esse resultado, né, esse lucro operacional, por conta de uma adequação da norma, e não porque, de fato, a performance dela melhorou ou piorou. Né? Então, ou seja, muitas despesas, talvez, que as empresas coloquem no operacional, como, por exemplo, equivalência patrimonial, juros sobre caixa, enfim, eles possivelmente vão migrar para investimento. Então, ou seja, às vezes a empresa ela não mudou nada o seu negócio e o seu covenant vai mudar, porque o seu resultado operacional mudou. Né? Então, isso certamente vai criar um desconforto no primeiro momento entre credor e devedor, se não for antecipado. Então, esse é o momento da empresa, inclusive, fazer os seus testes agora, para que elas possam negociar, né, as novas métricas de covenants com os possíveis resultados que serão ajustados. Né? Então, ou seja, a sugestão que a gente faz é recalcule o covenant nos dois cenários. Cenário atual, né, que vai ser o antigo a partir do ano que vem, e o novo, já usando os números de 2026. Qual o tamanho do gap? Revisar o contrato, né? Porque a antecipação vai fazer diferença para que você não seja pego de surpresa e depois às vezes você extrapola os covenants que foram acordados e o banco não te empresta mais dinheiro, te empresta com um valor mais alto, né? Então, ou seja, a gente entende que essa antecipação já faz muito bem para a empresa, né? E já poder fazer essas renegociações com base nessas mudanças, né, de escopo, mas sem mudar efetivamente a performance. Né? Então, eu entendo que essa antecipação vai ser importante para que as empresas adotem o quanto antes.
Perfeito, professor. Professor, mais uma pergunta, já estamos chegando no finalzinho, ah, mas vamos aqui aproveitar e atender esse pedido, esse chamado, né? A norma não lista taxativamente quais métricas se enquadram como MPM. Na sua visão, qual é o risco de uma empresa classificar ou deixar de classificar uma métrica como MPM de forma equivocada e como o auditor deveria reagir a isso? Legal, legal. De fato, as medidas de desempenho são assim, são objetos de questionamentos constantes da auditoria. Auditorias costumam questionar com bastante frequência, justamente porque é algo muito pessoal da empresa, né? Uhum. E que muitas vezes não está previsto em uma norma, né? Então, a norma, na verdade, né, ela traz três critérios que precisam estar presentes simultaneamente, né, concomitantemente, para que sejam considerados medidas de desempenho. Então, por exemplo, tem que ser uma métrica que ela utiliza em comunicação pública, fora das demonstrações, tem que ser uma medida de desempenho que comunique de alguma maneira a visão da própria gestão sobre o desempenho e não estar, esse é um ponto importante, né? Não está na lista de subtotais que já foram excluídos, como a gente comentou na apresentação. Então, não pode ser lucro bruto, não pode ser lucro operacional, não pode ser lucro por ação, nada disso, né? Então, ou seja, eu preciso ter concomitantemente essas três características aqui. Bom, então, o risco que a gente vê, né, de uma empresa deixar de fora algo que deveria ser MPM, por exemplo, quando ela divulga um EBITDA ajustado, né, e não divulga, e não detalha em nota, né, isso faz com que ela não consiga dar transparência no seu resultado. Porque, ou seja, qual foi o efeito de fato, né, do teu desempenho daquele EBITDA ajustado em relação ao teu resultado que você tem hoje, né? Então, ou seja, a questão é o seguinte: bom, tem o EBITDA ajustado, divulgo no release, né? Mas não reconheço nota explicativa, né? Isso é um problema para a empresa. Por quê? Porque muitas empresas são avaliadas pelo EBITDA normalizado. As empresas, né, acabam sendo economicamente, né, avaliadas ou metricamente analisadas por esses elementos que não necessariamente são aqueles elementos que estão nas demonstrações contábeis. Então, ou seja, do laudo da auditoria, né, se eu não tenho essa detalhamento, essa explicação em nota, certamente é um risco que a empresa já traz para ela. Então, ou seja, é como se ela tivesse comunicando uma informação para investidores, para usuários, mas que agora não vão ser efetivamente considerados pela auditoria, porque a auditoria agora vai exigir efetivamente essa reconciliação, né? Então, ou seja, uma omissão aqui não é uma escolha mais de apresentação, ela vai ser tratada como se fosse uma apresentação de uma demonstração contábil incompleta. Isso pode gerar um parecer negativo para a empresa. Então, se ela não adota uma MPM na maneira que a norma te obriga, vai ter parecer negativo. E uma empresa que é auditada com um parecer negativo, obviamente, ela passa a ser vista como uma empresa com menos transparência e isso gera um problema para ela. É por isso, professor, que é a nova performance, né? Acho que A o título nova foi bem performance. sugestivo. Exatamente, a nova performance. Perfeito. Professor, já estamos adiantados da hora e para encerrar, qual a mensagem final que o professor Anderson traz como reflexão para os profissionais da contabilidade que já estão se preparando para essa nova fase? Eu costumo dizer o seguinte: toda mudança ela pode dar trabalho no início, mas ela gera muitas oportunidades. Então, avaliem quais oportunidades vocês possam ter se aprofundando, se capacitando numa norma como essa. Muitas empresas estão precisando de vocês, profissionais da contabilidade, para darem auxílio nesse momento de adequação, de implementação, de entendimento dessa norma. Não tratem apenas como, vai mudar uma norma de novo, ter que estudar. Tratem isso como uma oportunidade. As Uhum. empresas
estão precisando de profissionais para que possam caminhar juntos, para que elas possam se adequar e fazer essa apresentação de uma maneira mais leve, mais relacionada à norma. Então, eu vejo uma possibilidade incrível ainda de muito trabalho para nós profissionais ainda nesses últimos meses do ano e acompanhando, obviamente, os primeiros meses dessas empresas no ano que vem. Então, vocês se capacitem, né, tragam soluções para as empresas que elas estão precisando de nós, da contabilidade, para que elas possam passar por mais essa de uma maneira mais tranquila. Excelente, muito obrigado, professor. E com esses valiosos conhecimentos trazidos pelo professor Anderson, nós encerramos a transmissão de hoje. Em nome do CRC Paraná, eu agradeço imensamente a participação e a companhia de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Pessoal, antes de sair, um último pedido. Cliquem no botão hypar aqui embaixo para que esse conteúdo ganhe ainda força no YouTube nesses próximos 7 dias. Aproveite também para deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com aquele colega que precisa estar preparado para os desafios dessa nova realidade contábil. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.